Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. É uma alegria, uma honra ter você aqui. Vamos conversar hoje sobre os falsos apóstolos. Delicado, né? Mas acredite, muito necessário. Um assunto que, olha, já causava uma preocupação enorme para o apóstolo Paulo lá em Corinto e que, de um jeito ou de outro, parece que continua bem atual. Sem dúvida alguma. É um alerta que a gente vê atravessando as Escrituras, sabe? Paulo, especialmente na segunda carta aos Coríntios, ali no capítulo 11, ele é muito direto. Ele fala desses obreiros fraudulentos, né? Gente que se disfarça, que assume uma aparência de apóstolo de Cristo. O ponto central é essa máscara, essa tentativa de parecer o que não é para enganar. E essa capacidade de imitar o verdadeiro é que assusta, né? Paulo mesmo faz uma ligação assim impactante. Ele diz que não deveríamos nos espantar porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Exatamente. Se o mestre do engano usa essa tática, é de se esperar que os servos dele façam o mesmo, se apresentando como ministros de justiça, não é? Perfeito. E o risco, sabe, tá na sutileza com que isso pode acontecer. Paulo alerta os coríntios sobre a possibilidade deles aceitarem outro Jesus, ou receberem outro Espírito, ou até mesmo um outro evangelho. Não é uma negação assim aberta, escancarada, mas é uma distorção, né? Que acaba corrompendo a simplicidade e a pureza da devoção a Cristo. Ele até questiona a facilidade com que a igreja parecia tolerar essas coisas. É verdade. E olhando para as escrituras, a gente vê que esse problema não estava só lá em Corinto. Logo no comecinho da igreja, lá em Atos, a gente encontra a figura de Simão o Mágico. Ah, sim. Ele até professou a fé, mas o coração dele estava completamente errado, achando que o poder do Espírito Santo podia ser comprado. Mostra uma compreensão totalmente distorcida do que é o dom de Deus. E as distorções não eram só sobre poder ou dinheiro, né? Tinha desvios de doutrina muito sérios. Paulo menciona, por exemplo, Himeneu e Fileto, que, segundo ele, se desviaram da verdade falando que a ressurreição já tinha acontecido. Parece um detalhe, talvez, mas isso minava a esperança futura, que é um pilar da nossa fé, né? As palavras deles eram como gangrena, contaminando outros. Nossa. E mais pra frente, lá no Apocalipse, na carta para a igreja de Tiatira, aparece a menção da falsa profetisa Jezabel. Jezabel, sim. Uma figura que, debaixo de uma capa de autoridade espiritual, ensinava e seduzia os servos de Deus para a imoralidade e para práticas idólatras. É um engano vindo de dentro, sabe? Com aparência de espiritualidade terrível. Exato. E temos também o caso clássico dos judaizantes da Galácia. Esses aí perturbavam as igrejas insistindo que para a salvação não bastava a fé em Cristo. Precisava também seguir a lei mosaica, tipo a circuncisão. Paulo foi, assim, duríssimo com eles. Afirmou que isso era anular a graça de Cristo. Era um outro evangelho, sujeito até à maldição. Pesado. E em Corinto mesmo, Paulo teve que lidar com aqueles que ele chama com bastante ironia de os superapóstolos. É verdade, os superapóstolos. Homens que talvez impressionassem pela fala, pela aparência, né? Mas que, na verdade, desprezavam a humildade, o sofrimento, o serviço, que marcavam o ministério apostólico de verdade. Valorizavam a forma, não o conteúdo e o caráter. Isso. E o apóstolo João, já nas suas cartas, ele alerta sobre o espírito do anticristo, que já estava presente na época dele. Ele identificava esse espírito naqueles que negavam que Jesus Cristo veio em carne. Uma negação, assim, fundamental da pessoa de Cristo. E João também nos apresenta Diótrefes. Diótrefes. Um líder que amava estar em primeiro lugar, rejeitava a autoridade dos apóstolos e agia contra os próprios irmãos. É o retrato do orgulho, do autoritarismo minando a comunidade. Fica muito claro, então, que a vigilância sempre foi essencial. Paulo, Pedro, Tiago, até o próprio Senhor Jesus, todos foram firmes contra esses enganadores. Não é um problema novo, né? Mas uma batalha constante na história da fé. E essa necessidade de discernir continua, assim, crucial. Infelizmente, nos nossos dias tem muitos por aí, com aparência de santidade. Mas como Jesus mesmo disse, são sepulcros caiados, bonitos por fora e podres por dentro, repletos de morte. O engano se adapta, né? Usa novas roupas, mas a essência de ter uma fachada sem a realidade por dentro, ela permanece.
Sim, e às vezes o engano é mais sutil, como na ideia de que pertencer a uma denominação específica, uma igreja X ou Y, garante a salvação. A gente vê aqueles que ensinam que placa de instituição salva. Infelizmente, tem de monte falando isso. Exato. Isso desvia totalmente o foco do relacionamento pessoal com Cristo, da obediência à palavra dele, que é o que realmente importa, né? Perfeito. E, diante disso tudo, a orientação das Escrituras é muito consistente. A proteção contra o engano não está em listas de regras humanas, mas num relacionamento que cresce com Deus. É preciso buscar conhecer a Deus através das Escrituras. Nos faz conhecer a verdade, nos livrando desses enganadores. O conhecimento genuíno de Deus e da sua palavra é o que ilumina o nosso caminho e afia o nosso discernimento. Não tem outro jeito. Que reflexão importante sobre essa necessidade constante de avaliar os frutos, as mensagens que a gente recebe, sempre à luz da palavra. Fica até uma questão para a gente pensar. Em meio a tantas vozes, como é que a gente está cultivando o discernimento para separar o que é genuíno do que é disfarçado na nossa própria caminhada? E assim conversamos sobre os falsos apóstolos. Que importante ensino! Fica o convite, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e vamos juntos na leitura bíblica. Deus abençoe grandemente a todos.